Hoje iremos falar, nesse segundo episódio da série Fique de Olho, sobre um tema muito importante, chamado hipertensão arterial, e como que a pressão alta pode atingir os nossos olhos. Em homenagem ao dia 29 de setembro agora, que foi o Dia Mundial do Coração, nós iremos chamar atenção para isso e explicar aqui para vocês como que essa doença muito comum, que atinge 50 milhões de brasileiros aqui no nosso país, pode causar danos nos nossos olhos. Então vamos lá, aqui vou dar 5 formas para vocês de como essa doença pode gerar alterações nos nossos olhos. Então a dica número 1, e essa é a primeira forma. Bom, causando retinopatia hipertensiva. O que é isso? Ou seja, a pressão alta do sangue leva a alterações nos vasos sanguíneos da retina. Então não causam vazamentos, mas causam estreitamento. Ou seja, a circulação que ocorre na parte nossa do fundo do olho, que é a retina, fica muito comprometida. Então os vasos que levam sangue para o nosso olho vão ficando cada vez mais finos. E aí o sangue vai chegando de maneira mais escassa na nossa retina, gerando uma má oxigenação. E isso pode levar a consequências como embaçamento visual e manchas escuras. Essa é a primeira forma, causando retinopatia hipertensiva. Por isso que é muito importante o paciente que tem pressão alta, você que está aí nos ouvindo, algum familiar seu, que faça o exame do fundo do olho, o exame de mapeamento de retina, pois, inclusive, o cardiologista será muito ajudado por conta desse exame, que o oftalmologista consegue dizer em que grau que está o estreitamento, em que grau que está o comprometimento da visão causado pela hipertensão, ok? Número 2, segunda forma que a pressão alta atinge a nossa visão é através de dilatações nos vasos sanguíneos, chamados macroaneurismas. Semelhante àqueles aneurismas cerebrais que vocês já devem ter ouvido, que quando rompe gera um derrame muito grande na cabeça, gera uma dificuldade, um déficit motor, a pessoa fica com o lado paralisado, geralmente quando sobrevive. Então, esses vasos da retina sofrem danos ao longo da vida causados pela pressão alta e começam a dilatar-se, causando macroaneurismas. E esses macroaneurismas podem romper, e ao romper geram uma hemorragia, um sangramento maciço, grande, lá no fundo do olho. E aí o paciente acorda, e aí geralmente pela manhã, associado com um aumento de um hormônio chamado cortisol, que é liberado logo durante ao acordar, e aí ocorre esse sangramento. A visão fica totalmente turva e é consequente, geralmente, a essa ruptura do macroaneurisma. Essa é a segunda forma que você deve ficar atento. Bom, em relação à terceira forma que a hipertensão atinge nossa visão, nós temos a neuropatia óptica, que é também uma alteração de fluxo sanguíneo, ou seja, a hipertensão arterial, gerando uma dificuldade de chegada do sangue já agora no nervo óptico, lá dentro do nosso olho. E aí esse nervo óptico começa a ficar inchado devido a uma má circulação que ocorre dentro dele, chamada neuropatia óptica. E isso gera uma baixa de visão, ou seja, a pessoa fica com a visão embaçada e manchas escuras podem aparecer, geralmente de um lado só e pela manhã também, associado com o pico do cortisol, o aumento desse hormônio que ocorre pela manhã. Então, neuropatia é a terceira forma, ok? Vamos ficar atento em relação a isso. Já na quarta forma, quarta maneira que a pressão causa alterações nos nossos olhos é através de tromboses. Ou seja, percebam que todas as alterações estão relacionadas com os vasos sanguíneos. A pressão alta leva danos muito graves nos vasos sanguíneos quando ela não está controlada. Então, nessa quarta forma, nós temos tromboses, chamadas de oclusões. Então, essas tromboses geram sangramentos no fundo do olho. Sangramentos maciços, dilatações vasculares que são gravíssimas. E aí, o grande comprometimento na visão ocorre, nesse caso, por um embaçamento súbito da visão, geralmente sem dor alguma. Não há dor, apenas o embaçamento de visão de um lado só, geralmente, em pessoas que têm pressão alta já de muito tempo. Então fique atento em relação a isso, em relação a tromboses no fundo do olho. Se ocorrer uma trombose no coração, é chamado de infarto. Se ocorrer uma trombose na cabeça, é chamada de derrame, AVC. Mas se ocorrer a trombose no olho, é chamada de oclusão e está relacionada com a pressão arterial elevada. E a quinta forma, que é a maior dúvida dos meus pacientes, é uma pergunta que recebo diariamente no meu consultório, é: doutor, será que a pressão alta do sangue também leva a pressão alta do olho? Será que a pressão do sangue causa glaucoma? E aí é uma pergunta que, na verdade, pode causar sim. Então, o glaucoma, um tipo específico de glaucoma, que é a pressão alta dos olhos, levando um dano lá no nervo óptico, um tipo específico chamado glaucoma neovascular, e ele pode sim estar relacionado com a pressão arterial elevada. Uma vez que essa pressão arterial elevada
pode gerar uma trombose na retina, e essa trombose na retina pode gerar esse tipo específico de glaucoma, chamado glaucoma neovascular, que ocorre por uma isquemia, por uma má circulação sanguínea lá na retina. Então você fique atento, esse tipo de glaucoma é gravíssimo. O glaucoma neovascular, ele está associado indiretamente à pressão arterial elevada. Fique atento a isso. Doutor, mas e o glaucoma normal? O glaucoma que a gente tem, que usa um colírio, que baixa a pressão, ele é relacionado com a pressão do sangue? Não. Esse glaucoma normal, não. Agora, esse glaucoma neovascular, esse sim, está relacionado. Então aqui ficou essas 5 formas que você tem que ficar atento para controlar sua pressão arterial, para evitar essas complicações na sua visão. Fica aqui minha dica, deixe seus comentários, se isso fez sentido para você, se você pode contribuir com alguma pessoa, com algum familiar seu, alguma pessoa que tem a pressão alta, que quer ter uma saúde dos olhos adequada, compartilhe esse vídeo, deixe aqui o seu curtir, deixe seu comentário, que eu farei questão de responder cada um deles, porque isso irá te informar, irá te gerar informações e conhecimento acerca dessa doença que atinge muitos brasileiros e que a gente quer evitar através de compartilhamento de educação médica e oftalmológica. Contem comigo, eu sou Álvaro Bruno Botentuí, um forte abraço.